desigualdade social, nosso assunto de sociologia, professora Rita de Cássia, turma do 9º ano. Desigualdade social. O que é ou como nós podemos definir desigualdade social? Ela é também conhecida como desigualdade econômica, é um problema social presente em todos os países do mundo e ela decorre também da má distribuição de renda e da falta de investimento na área social, como educação e saúde. Caminhos para o combate à desigualdade social no Brasil. Quais são esses caminhos, a qual podemos estar combatendo, ou seja, fazendo com que essa desigualdade seja mais favorável às pessoas? Então, o caminho ou os caminhos é uma política socialmente focalizada nos mais pobres, aliada a medidas que efetivamente retribuam a riqueza existente. Então, terá resultados expressivos, sobre a erradicação da miséria e a redução da desigualdade social no Brasil. Causas e consequências. Aqui tem alguns fatores, dessas causas e consequências da desigualdade social no Brasil. Mas isso tudo é decorrente, essas causas e consequências, da má distribuição de renda. E as consequências da desigualdade social no Brasil, elas são observadas principalmente pela parte da favelização, ou seja, são aquelas pessoas que moram em favelas, que moram em bairro que não tem saneamento de esgoto adequado, que não tem todo um aparato a qual ele tem uma melhor condição de vida. Também podemos chamar as causas e consequências de pobreza, de miséria, o próprio desemprego, a desnutrição, a marginalização e a própria violência. E no Brasil, ou seja, o Brasil, ele está entre os 10 países do mundo com o PIB mais alto e é o 8º país com o maior índice de desigualdade social e econômico do mundo. Então, segundo os estudiosos, ele propõe soluções para o problema e, dentre essas soluções, é aliar a democracia com eficiência econômica e justiça social, para que seja sanada, essa questão da desigualdade social no nosso Brasil. E aí vocês podem ver algumas causas e consequências: a falta de acesso à educação de qualidade, política fiscal injusta, baixos salários, aumento da pobreza absoluta, miséria e má qualidade de alimentação, as más condições de moradia, a favelização e a falta de saneamento básico. Também temos a precariedade na saúde e a alta taxa de mortalidade infantil. Tudo isso devido à falta de acessibilidade que as pessoas com menos condições ela têm hoje em dia. Tipos de desigualdade social. Nós temos aí 4 tipos de desigualdade social. O primeiro é a desigualdade de gênero, a qual nós damos isso com a relação entre o homem e a mulher, que ainda hoje em dia as mulheres recebem um salário menor, excedendo uma mesma função, ou seja, exercendo uma mesma função a qual o homem exerce. Então, esses dados eles não ficam sozinhos, é percebido entre outros âmbitos ligados à ocupação de cargos superiores e da confiança até mesmo na liberdade de direitos equivalente ao dos homens. Na desigualdade racial, nós também falamos da questão da parte da relação econômica, que separa as raças entre muitos países, como no Brasil. Vem falando da questão da herança e do período de escravidão. E aí a gente pode ver com a questão da desigualdade social, também a questão da realidade de hoje, que é a questão do preconceito pela pessoa ser negra, pela pessoa hoje não ter suas condições adequadas, por não ter um salário digno. Isso tudo equivale à questão da desigualdade racial. Já na desigualdade econômica, nós temos o resultado aí da má distribuição de renda e do privilégio de determinadas classes sociais, que vem proporcionando uma parcela privilegiada, uma excelente qualidade de vida, muitas oportunidades e acesso a culturas diversas. Mas que, por outro lado, as pessoas com baixo poder de consumo, elas não têm boas condições de vida, precisam conviver com situações de risco, como na má alimentação, convívios em ambientes de alta violência e falta de perspectiva na vida. Então, a desigualdade econômica hoje, infelizmente, ainda é um fator importante que prevalece dentro do nosso Brasil. E a desigualdade regional,
né? Ela é a questão da relação das regiões, como por exemplo que o índice de desenvolvimento humano ele é um indicador para medir as condições de vida das pessoas de uma determinada localidade. Então, devido a esses fatores históricos, é comum acontecer que uma pessoa de uma determinada localidade ela tenha mais privilégios do que em outra região. No Brasil, por exemplo, nós podemos ver a diferença entre as condições da população do Nordeste em relação à população das regiões Sul ou Sudeste. Então, a gente vê essa grande diferença voltada para o índice de desenvolvimento humano, a qual essas pessoas ainda vêm sofrendo. Então, aqui está, né, um pouquinho do nosso primeiro assunto, falando sobre desigualdade social.